E agora a gente vai estudar os circuitos elétricos contendo os geradores elétricos reais. Então, nesta figura, a gente pode observar que existe aqui um gerador. Essa linha pontilhada, pessoal, sou eu que coloco só para facilitar a visualização, mas em geral não existe isso aqui, tá? Existe só o símbolo do gerador aqui. Eu coloco para identificar melhor. E aí, nós temos aqui esse gerador conectado a um resistor representado com a letra R maiúscula. Então, ao observarmos o R maiúsculo e o R minúsculo, temos apenas uma diferença conceitual. Um é o resistor externo e o outro é o resistor interno do gerador. O que acontece, pessoal, se nós conectarmos um voltímetro entre os terminais A e B aqui deste gerador? A gente vai fazer uma medida, né? Uma medida da tensão, né? Entre esse ponto A e B. Se nós colocarmos um voltímetro aqui nos terminais do resistor, ele também fará uma medida de tensão elétrica. E é óbvio pensarmos que se esses dois pontos aqui estão conectados e não há resistência entre eles, e esses dois pontos aqui, a medida desse voltímetro e desse outro voltímetro vai ser a mesma. Portanto, né, a gente pode concluir que a tensão nos terminais do gerador é a mesma que a tensão medida nos terminais do resistor. E aí, pessoal, a gente vai escrever, né, a tensão do resistor igual a tensão do gerador. Lembrando que a tensão no resistor é dada pelo produto de R vezes I. Lembrem da primeira lei de Ohm. E a tensão nos terminais do gerador é dada pela equação do gerador, E menos R vezes I. Logo, a gente tem aqui uma relação matemática, onde aparece o I nesse lado esquerdo e aqui aparece um I nesta parte da equação do gerador. O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar a letra I no lado esquerdo, né? Então, esse termo aqui, ó, está negativo, vamos passar para o outro lado da igualdade, somando. Então, R vezes I mais R vezes I. Resistência do resistor vezes a corrente, e a resistência interna vezes a corrente, igual a E. E é a força eletromotriz do gerador. Se nós pegarmos esse I aqui, ó, que é comum para esses dois termos, e nós colocarmos esse I em evidência, nós vamos ter R mais R vezes I. O I é comum, então ele está em evidência aqui. E esse R mais R está multiplicando o I, nós vamos passar dividindo o E. Logo, a corrente que circula nesse circuito elétrico, ela é dada por E, que é a força eletromotriz do gerador, dividido pela soma das resistências, sendo R a resistência do resistor e R minúsculo a resistência interna. Ora, gente, era esperado, né? Lembram que a lei de Ohm é dada por I igual a U sobre R? Ora, o nosso U agora vai ser trocado pela letra E e o nosso R, lembram, nós temos só uma resistência, nós temos duas aqui, ó. Então R seria, entre aspas, uma resistência equivalente, a soma da resistência externa com a resistência interna do gerador. Essa equação matemática, ela é chamada lei de Ohm por lei. Eu posso resumir esta equação aqui desta forma, I igual a E dividido por R, onde esse R é a resistência equivalente. Olha aqui, ó, isso aqui está em série, por isso é R mais R, né? Vamos a um exemplo. Um gerador cuja força eletromotriz é 12 volts e também tem uma resistência interna de 2 ohm,
é ligado a um resistor de resistência R igual a 3, conforme ilustra a figura abaixo. Determine a tensão elétrica medida entre os terminais do gerador nessas condições. Então, pessoal, nós temos ali os nossos dados, né? A força eletromotriz é 12, nós temos a nossa resistência interna, que é o R minúsculo, 2 ohms, nós temos a resistência externa igual a 3, e aí ele pede para a gente calcular a tensão entre os terminais A e B desta figura. Gente, vamos para o nosso quadro branco e logo em seguida retornamos aqui aos nossos slides. Venham comigo. Então, pessoal, estamos aqui no nosso quadro, sabendo então que o nosso circuito elétrico foi dado, que a força eletromotriz 12 volts, que a resistência interna do gerador 2 ohms e que a resistência externa é de 3 ohms. Os pontos A e B, e o problema pedia para calcular qual a tensão nos extremos deste gerador elétrico. Para que a gente calcule essa tensão nos extremos do gerador elétrico, a gente vai precisar usar a equação do gerador. Bem, só que para usarmos a equação do gerador, nós vamos precisar da força eletromotriz, da resistência interna e da corrente elétrica. E a corrente elétrica nós não temos no enunciado. Portanto, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a corrente elétrica que circula neste circuito. Para calcularmos esta corrente elétrica, nós vamos fazer o uso da lei de Ohm-Pouillet, onde a corrente elétrica é a força eletromotriz dividido pela soma das resistências, porque temos aqui um circuitinho simples. Essas resistências estão em série. Logo, resistência interna do gerador mais a resistência externa. A corrente elétrica, então, será 12 dividido por 2 mais 3. 2 ohms mais 3 ohms. A corrente elétrica será 12 volts dividido por 5 ohms. E nós teremos o resultado dessa divisão de 12 por 5, o valor de 2,4 amperes. Aqui está o valor da corrente elétrica que circula nesse circuito. Então, agora nós temos as três informações para calcularmos a tensão entre os pontos A e B, que são os extremos do gerador. A tensão entre A e B é igual à força eletromotriz do gerador, 12, menos a resistência interna, 2, multiplicada pela corrente, 2,4 amperes. A tensão entre os pontos A e B é igual a 12 volts menos 2 vezes 2,4, 4,8. Ohm vezes ampere dá volt. A tensão entre os pontos A e B é igual a 12 menos 4,8 dá 7,2. Volt menos volt é volt. Temos aqui então o resultado do nosso problema. Uma outra maneira de calcular a tensão entre os pontos A e B seria calcular aqui quanto que teria de tensão nos extremos do resistor. Bom, a gente poderia calcular a tensão nos extremos do resistor fazendo uso da lei de Ohm.
A tensão nos extremos de um resistor é a resistência multiplicada pela corrente. A tensão nos extremos daquele resistor era valor de 3 ohm vezes a corrente elétrica, 2,4 amperes. 2,4 amperes multiplicado por 3 dá 7,2 volts. Essa é uma maneira também diferente de chegar ao mesmo resultado. Mas nós fizemos aqui usando a equação do gerador. Concluímos então mais esse exemplo. E agora, para finalizarmos, nós temos o exemplo número 6. Um gerador cuja força eletromotriz é 30 volts e resistência interna de 1 ohm é ligado ao circuito ilustrado na figura abaixo. Calcule a corrente elétrica que atravessa o gerador. Bom, a corrente elétrica está representada aqui pela letra I, na cor vermelha e a setinha, né? Então, pessoal, chegamos ao nosso exemplo número 6, onde nós temos aqui desenhado no quadro branco o circuito elétrico fornecido pelo problema, e ele estava pedindo para que a gente então calculasse a corrente elétrica que atravessa esse gerador elétrico. Então aqui teríamos uma corrente elétrica percorrendo esse gerador. Bom, para que a gente calcule essa corrente elétrica, a gente vai utilizar a lei de Ohm por Ley. Agora, tem uma pequena diferença. No exercício anterior, nós tínhamos o gerador e uma única resistência externa. Agora nós não temos uma única resistência, nós temos aqui um conjunto de resistores. Então aqui eu vou colocar um asterisco para chamar a atenção que esse resistor ali é a combinação desses 3 outros resistores. Logo, nós vamos ter que primeiro encontrar a associação de resistores equivalente aqui. Aqui nós temos 2 resistores em paralelo. Vocês devem lembrar, e caso não recordem, aconselho a assistirem as videoaulas que tratam de associação de resistores em série em paralelo. Mas, uma associação em paralelo, a resistência equivalente é calculada por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4, quantos resistores tiver. Nosso caso só temos 2 em paralelo, portanto só 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, a resistência em paralelo será determinada por 1 dividido por 6 mais 1 dividido por 3. Uma soma de fração, a gente precisa tirar o mínimo. O mínimo entre os denominadores 6 e 3 é 6. 6 dividido por 6 é 1, 1 vezes 1, 1, mais 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 1, 2. Logo, nós temos aqui 1 sobre a resistência em paralelo, igual 1 mais 2, 3 sobre 6. Aqui um produto cruzado, nós vamos ter 3 vezes a resistência em paralelo, igual a 1 vezes 6, que é o próprio 6. A resistência em paralelo, então, vai ser 6 dividido por 3, e o resultado é 2. Não concluímos o nosso problema. Esta figura, ela vai ficar simplificada. Ela vai ficar assim, então. Então, pessoal, depois que a gente calcula a resistência em paralelo, a gente substitui aqui e simplificamos a nossa figura. Tornamos a nossa figura um pouquinho mais simples. Sendo esse resistor 2, e esse que nós calculamos daqui, a gente coloca aqui, 2. A gente pode ver agora que aqui vai ter um circuito simples, tá?
E esse circuito simples tem aqui uma resistência externa de 4 ohms, né? 2 mais 2, estamos em série. Portanto, a corrente no circuito vai ser a força eletromotriz, 30 volts, dividido por R, a resistência interna, 1, mais a resistência externa. Essa resistência externa aqui é 4 ohms. Concluímos, então, fazendo a divisão de 30 por 5. A corrente elétrica será, então, 6 amperes. Está aqui a resposta do nosso problema. A corrente que atravessa o gerador elétrico vale 6 amperes. Finalizamos, então, os nossos exemplos deste conteúdo. Então, pessoal, acabamos de concluir mais uma videoaula. Se você gostou dessa videoaula, deixe seu like, não esqueça de se inscrever em nosso canal e até uma próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.